ainda teve uma resistência, ainda existe uma resistência ainda dos próprios professores mesmo, que estão muito numa zona de conforto no analógico, de migrar para o digital, porque é uma coisa totalmente nova. E esses profissionais aí, os mais antigos ali, eles também tinham essa deficiência porque eles demoraram muito para criar mão, prática, né? E agora, cara, o digital... Tendo que abrir mão, cara. E o caminho foi inverso. Exato. Então aí você porque imagina... antes começava o professor, jogava a informação e o aluno executava. Isso. O que veio? Veio a necessidade dos profissionais. O caminho... Se rebaixarem ali para o nível do... A pressão tá vindo de fora para dentro. Exato. Mas tem uma questão também que em 2013 não fazia sentido você ter um scanner e não ter uma fresadora. Era voltado muito para prótese. É verdade. Isso. É verdade. Então você vê quem começou... O kit era caro. Então você fala, cara, não tem sentido investir 300 mil reais para fazer bloquinho. Não é o nosso público. E ao público chegou. E quem entrou? Protesista. Né? Provavelmente o protesista, provavelmente assim, foi o cara que obrigou o dentista a entrar no digital, porque eles se digitalizaram antes. Ele era beneficiado, né? Então o Serec começou lá, ele voltado principalmente para o restaurador, né? Então quem se beneficiou primeiro foi o protesista, que fazia as inlays, onlays, coroas, facetas, né? E aí isso mudou a vida deles, né? Aí depois começou a ampliar os tipos de scanner, tipo de software e de fresadora. Teve aquele boom da Mangueirbá no Brasil, os laboratórios de prótese comprando suas primeiras fresadoras, né? E como chama a outra, Zircosan. Aí começou aquele boom. A Mangueirbá, a Zircosan começaram a difundir para os laboratórios de prótese. Então o protesista, mesmo indiretamente, já começou a se beneficiar do CAD/CAM. Mas as outras áreas ainda meio assim, né? Aí veio o Invisalign, e aí agora isso está se juntando, né? Então Mas mesmo assim, o Wagner, o que eu estava falando você ainda sente essa resistência ainda com os professores, a parte mais... É difícil a pessoa, imagina, eu entendo isso aí. A pessoa estuda, trabalha a vida toda. Ganha mão, prática. Ela vai lá e ela domina muito aquele cenário. Então, por exemplo, eu sou professor de dentística e eu sou o melhor em resinas compostas, diretas. Eu faço uma escultura maravilhosa e não sei o que lá. Quando de repente ele olha que você pode fazer aquela escultura, eu posso fazer uma biblioteca de dentes digitais, eu pego a anatomia de um dente natural e jogo isso pro meu dente e eu consigo replicar isso na boca, ele fala, cara, isso aqui tá roubando o meu nicho. O meu nicho, cara, né? Então, eu imagino, eu lembro de um exemplo que é interessante. Meu irmão foi médico e urologista, ele foi fazer pós-graduação fora. Ele foi para a França para fazer cirurgia robótica. Né? Aí lá na França os caras faziam cirurgia robótica praticamente 100% no nicho dele lá. Quando ele voltou para o Brasil, ele chegou pro professor dele e falou, cara, lá é 100% robótica. Animal, né? Vamos implementar isso aqui, não sei o que lá, tal. O professor dele falou assim, mas será que o robô é melhor do que as minhas 5.000 cirurgias que eu tenho feito? Aí, porque o cara... desculpa te falar, o robô não treme, o robô enxerga de baixo para cima, de cima para muda o ângulo, muda tudo. Desculpa aí falar, mas como é que você vai falar isso pro cara, né? Então, tem um processo de convencimento na verdade, não precisa nem convencer. A verdade vai se estabelecendo e ela vai dizendo isso. Lentamente as pessoas estão vindo. O dentista da ponta tá vindo falar, né? E ele fala, eu já estou usando, eu queria fazer um curso que tivesse esse tipo de formação. Tanto é que isso permitiu que a gente se reposicionasse no curso de graduação. E hoje os cursos de digital estão se ampliando, estão aumentando porque a demanda é grande, né? Em todas as áreas. Eu tive essa abordagem com o professor em 2012. Falei, professor, eu quero comprar um scanner, estou pesquisando tudo. Ele falou assim, não, larga a mão, isso é uma bobagem, né? Passou um ano, ele comprou o scanner, o professor. E aí ele me deu a aula de scanner, como usar o scanner. Como usar o scanner. Então tem tudo isso. A introdução, existe essa ruptura, não tem jeito. Essa resistência é muito, no mundo acadêmico, isso é muito forte, né? Porque as pessoas vão dividindo o espaço que elas ocupam dentro da universidade. Tem um pouco de vaidade, tem um pouco de territorialismo, né? Então, olha, eu sou o professor da moldagem com casquete, eu sou o professor da moldagem com fio retrator.
Eles ficam etiquetados, a gente fica etiquetado. Né? Eu sou professor do HE, do implante HE, aí veio o Cone Morse, o cara fala, o Cone Morse para quê? Eu sou professor da cirurgia aberta, e agora vem a cirurgia guiada. E o cara, não, como assim você não vai abrir? Né? Hoje, olha só que interessante, aquilo que o Rafael estava comentando do pensar digital, né? As ferramentas, a odontologia é a mesma, né? A odontologia é a mesma. As ferramentas estão agregando de tal maneira que está mudando o nosso comportamento em relação à odontologia. Não que a odontologia mudou, ela é a mesma. A gente tem que fazer restaurações respeitando princípios biológicos, princípios mecânicos. Então a restauração tem que aguentar mordida, aguentar ácido, aguentar temperatura, tem que estar adaptado, não pode agredir a polpa, não pode agredir... Continua a mesma coisa. Só que a gente está usando umas ferramentas que permitem a gente enxergar através, né? Então a gente enxerga melhor.